Bem, ganhar dinheiro é uma ciência exata, é regido por uma lei. A quantidade de dinheiro que você ganha está em proporção direta com a necessidade do que você faz, com sua capacidade de fazê-lo e com a dificuldade que há em te substituir. Precisamos aprender a ganhar dinheiro e a maioria das pessoas não sabe como ganhar dinheiro. Elas pensam que é preciso trabalhar. The School of Greatness. Please welcome Lewis Howes. Se você pudesse compartilhar ou revelar alguns dos hábitos mais chocantes que você notou em alguns dos mais bem-sucedidos do mundo, como eles foram capazes de lidar com adversidades e prosperar. Qual a diferença entre aqueles que tiveram sucesso durante um momento desafiador ou uma adversidade no mundo? Quais são os hábitos dessas pessoas que prosperam em comparação com pessoas que talvez tenham tido sucesso, mas caíram um pouco no ano passado? Quais você diria serem hábitos que diferenciam os bem-sucedidos em tempos difíceis? Isso é realmente óbvio. A lei do reino animal é adaptar-se ou morrer. E se você deixar o mundo exterior te controlar, você está frito. Porque quando algo dá errado, está no controle. Quando você controla de dentro, sabe, estamos no controle de nós mesmos, do nosso mundo. Então não importa o que aconteça, você descobre como chegar ao seu destino. Os nossos objetivos não mudam. Às vezes os métodos para chegar lá é que mudam. Acho que provavelmente tive ótimos professores. Tive meia dúzia de mentores fenomenais. E acho que fui criado da maneira certa. Você permanece no controle independentemente. O que você diria serem alguns hábitos que você tem e que as pessoas não esperariam que você tivesse? Talvez esperassem algumas coisas, como acordar cedo, escrever um diário, dormir 8 horas. Então, quais são esses hábitos que você faz diferente que talvez sejam inesperados no espaço do crescimento pessoal? Eu estudo todo dia. Todo dia. Eu estudei todos os dias durante 60 anos. Eu comecei a estudar esse livro em 1961 e lia todos os dias o mesmo livro, Pense em Riqueza. Eu também tenho aqui atrás de mim A Lei do Sucesso, os originais que Napoleon Hill escreveu em 1928. Daí ele publicou esse em 1937. E o homem que me deu disse, se você estudar isso todos os dias, você terá uma vida maravilhosa. E ele destacou que Hill passou a vida inteirinha estudando a vida de 500 das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Ele foi orientado por Andrew Carnegie, que na época era o homem mais rico do mundo. Ele disse, já que ele passou a vida inteira montando isso, ele disse, seria uma atitude prudente de sua parte se você parasse o resto da vida tentando entender e aplicar o que ele estava ensinando. E isso pareceu fazer algum sentido para mim, foi isso que comecei a fazer e depois eu nunca parei. E se tivesse só um princípio dentro de Pense em Riqueza e você só pudesse seguir e falar dele e não poderia falar sobre qualquer outra coisa no livro, qual seria esse princípio? Persistência? Ele disse isso no livro. Ele disse, pode não haver nenhuma conotação heróica para a palavra persistência, mas a qualidade é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Eu acho que o segredo, Lewis, é adquirir alguns bons padrões de hábitos e viver com eles durante toda a vida. Porque ou você vai crescer ou você vai morrer. É tipo criar ou desintegrar. Não existe um nivelamento para continuar onde estamos. Algumas pessoas pensam que podem simplesmente continuar onde estão, mas não podem fazer isso. Ou você vai para frente ou para trás, é criar ou desintegrar. E se você tiver bons hábitos, continuará a crescer. Há muito tempo, acho que por volta de 1938, 39, Albert Ian Gray trabalhou para Prudential e ele escreveu O Denominador Comum para o Sucesso. É um ótimo artigo. Ele disse, o denominador comum do sucesso reside em formar o hábito de fazer coisas que os fracassados não gostam de fazer. Certa vez ele estava falando e um jovem disse, por que as pessoas de sucesso gostam de fazer essas coisas? Ele disse, elas não gostam? É por isso que transformam em hábitos. Eu achei lindo. Por isso transformaram em hábitos, é porque não gostam de fazer. Claro que um hábito é algo que fazemos automaticamente, sem qualquer pensamento consciente. Faz parte do nosso paradigma. Estamos programados.
quais você acha que são os 3 hábitos mais difíceis de desenvolver e que realmente vão apoiar a gente para um maior crescimento a longo prazo se conseguirmos adotar os hábitos? Uma das coisas que acho mais difíceis é a repetição de estudar sempre a mesma coisa. Eu tenho um livro na minha mesa que está em um porta-livros e quando eu fui visitar Earl Nightingale lá em 1968, não, foi por volta de 1966, eu vi que ele tinha um suporte na sua mesa e eu perguntei o que era aquilo. É um porta-livros? Ele disse. Eu disse, por que você tem isso? Ele disse, porque quero ler 2 páginas todos os dias durante o próximo mês, talvez 2 meses. Eu disse, sério? A mesma coisa? Ele disse sim. Ele disse, então elas se tornarão parte de mim? E continuou, esse é realmente o sucesso. O segredo do sucesso é a repetição de uma ideia. Você vê isso nos esportes, quando jogava bola. E isso definitivamente faz parte do seu jogo. Sabe? Então, quantas jogadas você tinha na cabeça? Bem, muitas jogadas diferentes, mas no futebol tem apenas 9 rotas diferentes que o receptor pode Sim. percorrer como parte da árvore de execução de uma rota, mas tem tantas variações diferentes nas jogadas que um receptor pode executar e outra pessoa pode executar em conjunto com ele, e tem um manual enorme que você lê no início da temporada. Você tem que se lembrar de muitas coisas diferentes, mas se você conhecer a rota de verdade, você sabe o que você precisa percorrer e o que as outras pessoas estão fazendo, então você pode descobrir. Mas é a repetição que te permite fazer isso, não é? De novo, de novo, Isso de não novo. se A mesma coisa todo dia. aplica somente ao futebol. Acho que isso se aplica à vida. Se uma pessoa realmente entende isso, é através da repetição que você programa sua mente subjetiva, e é sua mente subjetiva que controla seu comportamento. Não faz sentido para algumas pessoas, mas se elas estudarem e começarem a entender, começarão a fazer isso. Qual a coisa mais importante nessas 2 páginas que você abriu? O mais importante aqui, eu vou ler. A lição a ser aprendida com a aviação prática dos dias de hoje é a do triunfo do princípio sobre o precedente, do princípio de elaborar uma ideia até a sua conclusão lógica, apesar do testemunho acumulado de todas as experiências passadas, em contrário. Com tal exemplo notável diante de nós, podemos dizer que é fútil perguntar se, pelo mesmo método, não podemos desvendar segredos ainda mais importantes e obter algum conhecimento das causas invisíveis que estão por trás das condições externas e visíveis. Então, colocando essas causas invisíveis em uma ordem melhor, transformar as possibilidades em realidade prática, que no momento parecem apenas sonhos fantásticos. Ele está falando sobre os irmãos Wright. Ele disse que havia um segredo. Eles decolaram porque ninguém sabia como voar, e eles também não sabiam até depois de voarem. Ele ressaltou que era o princípio acima do precedente e deixamos o precedente nos controlar com frequência. Qual a diferença entre principal e precedente? Bem, precedente, você está permitindo que algo que aconteceu no passado te controle. O princípio é que sempre há uma maneira melhor. Não importa o que esteja fazendo, melhor é uma bela palavra. O que é algo em sua vida que demorou muito e você se agarrou ao precedente por um tempo? Talvez tenham sido meses, anos, décadas, até que o princípio finalmente começou a voar e você começou a avançar. Tem alguma área na sua vida em que isso aconteceu? Absolutamente. Assim que você disse isso. Veja, quando eu comecei nisso, quando eu comprei esse livro, eu era essencialmente um perdedor. De todas as maneiras possíveis. Eu fiz o ensino médio por 2 meses e não desisti, eles me expulsaram, eles não me queriam lá. E até fiquei feliz porque não gostava de lá de maneira alguma. Eu tive empregos idiotas
Eu nunca tive um emprego decente e a ideia de que posso conseguir um bom emprego nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não sabia disso na época, eu nem sequer sabia o que era autoestima. E, deixando de lado o fato de que eu nunca tive educação formal e nunca tive nenhuma experiência em negócios, o homem que me deu o livro disse: "Nada disso importa, Bob, isso é passado." Ele disse: "Deixa pra lá." Bem, eu tive dificuldade em deixar isso pra lá, porque todos fomos programados para que se você não for à escola não terá um bom emprego. Se você quer ganhar muito dinheiro, precisa ser muito inteligente. Veja, eu não me achava muito inteligente, não tive nenhuma educação formal. Isso é uma coisa difícil de deixar pra lá. Mas através da repetição de estudar isso, de novo, de novo e de novo, e como ele observou, Edison parou na 3ª série. Daí ele mencionou diferentes pessoas que não tinham educação formal. E então, finalmente, eu mudei. Eu deixei isso pra trás. Não tenho certeza de quando exatamente, mas eu deixei pra lá. O que você diria serem alguns fatores decisivos que podem ajudar alguém com autoestima? Porque você e eu somos parecidos, né? Na minha infância eu não tinha autoestima nem confiança, porque eu era o último da turma, eu tive tutores para necessidades especiais, porque eu não era capaz de entender e compreender também, eu me sentia bobo na vida. Então, quais são algumas das coisas que você acha que as pessoas possam fazer na adolescência ou mesmo nos 40 ou 50, para aqueles que não têm confiança ainda? Como é que a gente pode ganhar isso para construir a autoestima? Eu acho que é um dos fatores-chave, né, para o sucesso, é acreditar em si. Não importa se o mundo acredita em você, se você não faz isso. O que é que a gente pode começar a fazer para mudar isso? Eu acho que a pessoa tem que começar a se estudar. A maioria das pessoas sabe muito pouco sobre si mesmas. Elas pensam que são o corpo. Você não é um corpo, você tem um corpo. E uma mente maravilhosa. Quando comecei a estudar isso, sabe, estudar a mente, pensei que era coisa para psiquiatra, psicólogo, cientista comportamental. O homem que me contou disse: "Não, não é. Isso é para qualquer um. Para crianças pequenas." Então, penso que à medida que começamos a compreender algo sobre nossa mente e algo sobre nossas faculdades superiores, veja, estamos programados para viver através de nossos sentidos, o que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos, tocamos. Bem, eu tenho um cachorrinho em casa que vê, ouve, cheira, prova, toca. Todos os animais do mundo se sentem completamente à vontade em seu ambiente, eles se misturam. Eles agem por instinto, o que é perfeito. Então, removemos o instinto e colocamos faculdades superiores em seu lugar. Se estudássemos isso para obter maior compreensão, sua autoimagem começaria automaticamente a melhorar. Você tem percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Essas 6 faculdades te darão a capacidade de criar seu próprio ambiente. Veja, estamos totalmente desorientados em nosso ambiente, enquanto as outras criaturas estão à vontade no ambiente delas. Estamos desorientados porque podemos criar os nossos, mas não sabemos disso. A escola não nos ensina isso. A escola está mais interessada no desenvolvimento do seu intelecto do que no desenvolvimento da consciência. Então, veja, uma pessoa não ganha $100.000 por ano porque deseja ganhar $100.000 por ano. Elas ganham isso porque não sabem ganhar $100.000 por mês. A conscientização é realmente a chave. Quando nos tornamos conscientes de quem somos e do que tem funcionado para nós, sabe, coisas maravilhosas começam a acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca mais voltei para a escola e eu também construí uma empresa de muito sucesso que opera em todo o mundo e eu não fiz isso sozinho. Eu tenho uma tremenda equipe de pessoas. Eu tenho uma parceira de negócios genial, uma advogada. Eu mencionei antes que você deveria entrevistá-la algum dia, você ficaria fascinado com ela. Ela é muito interessante, mas
Há um grupo de pessoas que atraímos, um grupo fenomenal de pessoas em nossa empresa. Estamos operando agora em 91 países, ensinando essas informações. Eu não conheço outra empresa que ensine o que ensinamos. Eu acho que Tony Robbins provavelmente fez mais pela nossa indústria do que qualquer outro indivíduo. O Segredo provavelmente fez mais pela indústria, tanto quanto Tony, o documentário. E eu não conheço mais ninguém ensinando o que estamos ensinando. O que estamos realmente fazendo é ensinar as pessoas como a mente funciona e como expandir a compreensão de como ela funciona. Quais são as 6 faculdades de pensamento que você compartilhou antes que eu amo e acho que as pessoas realmente deveriam entender sobre isso? Percepção, vontade, imaginação, memória, razão e intuição. Quais são as mais difíceis das pessoas Bem, elas são se conscientizarem delas? todas igualmente valiosas. Então, é uma questão de imaginação? Pense nisso por um minuto, Louis. Nada é criado ou destruído. Olha, aqui está um pequeno celular. O que você pode fazer com isso quase te deixa louco, se você pensar nisso. Bem, quando eu era criança, eu não tinha telefone. Não tínhamos telefone porque não tínhamos dinheiro, o primeiro motivo. Mas o segundo é que nem todo mundo podia ter um telefone. Nós simplesmente não sabíamos que havia um número infinito de frequências. Mas hoje, temos o quê? 1 zilhão de telefones? Porque há um número infinito de frequências. Esse telefone está na sua própria frequência? O seu está na sua própria frequência. Se eu tiver o seu número aqui e clicar em enviar, nós nos conectamos, estaremos na mesma frequência, não importa onde você esteja. Poderemos nos ver, nos comunicar, porque nós estamos na mesma frequência e aquilo que nós desejamos já está aqui, está em uma frequência. A forma de construir isso sempre esteve aqui, mas não tínhamos a consciência. Mas alguém pegou a imaginação e foi para um lugar nenhum. O que eles realmente fizeram foi entrar em uma frequência mais elevada. Se você permanecer nessa frequência, atrairá tudo o que você precisa. Foi por isso que o Dr. Wernher von Braun, quando o presidente Kennedy lhe perguntou o que seria necessário para um foguete que levasse o homem à Lua e depois o trouxesse de volta em segurança para a Terra, von Braun disse: a vontade de fazer isso? A vontade é a faculdade mental que te dá a capacidade de manter uma ideia na tela de sua mente, excluindo todas as distrações externas. Veja, se você pegar a sua imaginação, faça isso. Você tem objetivos, pegue a imaginação e depois se leve até lá. Veja se já tendo completado a meta. Então, segure essa imagem com sua vontade. Quando você vai lá com a imaginação, tem um lugar. Seja lá o que quiser, você foi lá com a imaginação. Existe um lugar. Você fica aí na sua imaginação. Então você atrairá tudo o que for necessário para a manifestação daquela imagem. Você viu Brad fazendo isso no domingo passado? O cara é uma máquina. Sim. Absolutamente fenomenal. Então segurar a imaginação, a imagem que você deseja na sua mente e depois atraí-la nos passos até chegar lá. Veja, não trabalhamos em direção ao objetivo, mas a partir do objetivo. Você tem o objetivo em sua mente. Nosso problema é que medimos tudo no físico. E você olha para o físico e diz: bem, não consegui nada, ainda. Se você pensa com sua mente consciente, se você consegue uma imagem do seu objetivo, você já o obteve intelectualmente. Se não tivesse, não poderia compartilhar comigo, mas se tiver, pode compartilhar comigo. Você pode compartilhar comigo a ideia que você tem na cabeça, então você já a tem aí, não é? À medida que você se envolve emocionalmente com essa ideia, você a percebe também em um nível emocional. Você consegue.
Você entendeu isso intelectualmente e emocionalmente, o único lugar onde você não tem é fisicamente. Agora, deve decorrer um certo período de tempo para que essa ideia que você tem intelectual e emocionalmente passe para a sua forma física. Nós entendemos que... Quanto tempo? Perdão? Quanto tempo Não normalmente sabemos? leva? Nós não sabemos? A única coisa que não sabemos é o período de gestação de uma ideia. Sabemos qual é o período de gestação do trigo, período de gestação da cenoura, de um bebê. Da concepção são cerca de 280 dias. Nem sempre soubemos disso. Mas sabemos agora? Não sabemos qual é o período de gestação de uma semente espiritual. Uma ideia é isso. Mas ela cresce exatamente segundo a mesma lei. Se mantivermos essa ideia em nossa mente, ela deverá, por lei, manifestar-se e se formar. Ela se forma? Agora, isso é chamado de transmutação perpétua de energia. É uma das leis do universo. Uau. Houve algo que você compartilhou há pouco tempo que me lembrou da entrevista que eu fiz com o Joey Dispenza. Ele disse: somos muito bons em lembrar o passado e construir uma história em nossa mente sobre algo que foi traumático de um jeito muito pior na nossa mente do que realmente foi pessoalmente, né? Então nós somos muito bons em se lembrar disso. Mas o que a gente precisa fazer é se lembrar do futuro. E quando ele disse isso, foi algo diferente, sabe? É como algo que você acabou de compartilhar, ter uma ideia do futuro que a gente quer manifestar e se agarrar a essa ideia e lembrar das memórias desse futuro, em vez de a gente se agarrar a memórias do passado, né? Para que a gente possa avançar para isso, em vez de ficarmos presos no É passado. exatamente isso, é isso. Sim. Sim. É isso mesmo, E por que memórias. Que é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente se agarrar, ou talvez não agarrar, mas mantermos a nossa mente e imaginarmos a ideia de futuro melhor em vez de ficarmos constantemente presos no passado? Por que isso é tão difícil para tantos de nós? Porque estamos programados para seguir outro caminho. Sabe, qual língua você fala? Eu mal falo inglês. Que tal russo? Privyet, Kadela, é tudo que eu sei. Bem, a questão é que você foi criado com a língua inglesa. Sim. Você não conhece outro idioma. Eu fui criado com a língua inglesa, eu não conheço outro idioma. Eu estava trabalhando com pessoas em Kuala Lumpur há alguns anos, e eles tinham um menino de 4 anos que falava 4 línguas, e eles não achavam nada demais. Tem pessoas que falam muito mais do que 4 idiomas. Porque foi assim que foram criadas. Somos o produto do nosso ambiente desde o momento em que nascemos. E além disso, somos geneticamente programados. Você está geneticamente programado para o momento da concepção. Você obtém o DNA da sua mãe e do seu pai. E só Deus sabe como isso remonta de um lado ou de outro. Bem, isso é programação, é isso que está na nossa mente subconsciente. E... isso se chama paradigma, é isso que é um programa em nossa mente subconsciente, mas aqui está a parte maluca. Você tem programas no seu telefone ou no seu computador. As pessoas que escrevem o código desses programas são pessoas realmente inteligentes. Quando se trata de escrever código, eles realmente sabem o que estão fazendo. As pessoas que escreveram o código do nosso biocomputador não tinham a ideia do que diabos estavam fazendo naquele momento. Não tinham. Não tinham mesmo. Eles estavam escrevendo o código para o meu subconsciente e para o seu. Esse é o nosso paradigma. E isso provavelmente controla a nossa vida em um grau enorme. E fez isso comigo até meus 26 anos. Agora, eu tive muita sorte quando conheci Ray Stanford e ele me mostrou o livro Pense em Riqueza e isso me levou a Deus sabe o que mais. Então tenho trabalhado para mudar esse programa que eu tenho desde os 26 anos, eu tenho 86 agora. Então eu já estou nisso há muito tempo, eu trabalho nisso todos os dias. A maioria das pessoas nem sabe que tem o problema. Eles ficam presos a vida toda. Ouça, você entrevista algumas pessoas muito interessantes. E eu assisti uma entrevista aqui, um bilionário há um tempo atrás. Qual deles? Eu esqueci. Ray Dalio, Charles Koch. Mas, de qualquer forma, foi uma entrevista muito interessante. Mas a questão é que
Qualquer um pode ser um bilionário se é isso que você quer fazer. Você diz, bem, todo mundo não faria? Não, nem todo mundo faria. Eu não gostaria de colocar toda a minha energia nisso. Agora, isso significa que eu não quero dinheiro? Não, pelo contrário. Ganho e quero ganhar mais, mas esse não é o meu foco. Estamos programados para viver de uma determinada maneira. E raramente mudamos isso. Agora, eu mudo e ensino as pessoas a mudar. Mas a maioria das pessoas não muda. Pare e pense em quão poucas pessoas são, digamos, realmente ricas. 3, 4, 5% no máximo. Se tanto. E 95% passam por dificuldades. E algumas dessas pessoas são realmente muito inteligentes. Tem pessoas que têm doutorado em comércio e finanças e estão falidas. Como isso aconteceu? Bem, nunca aprenderam a ganhar dinheiro, aprendem a contá-lo, a investi-lo e ao que fazer com ele. Eles nunca aprenderam como ganhá-lo, a escola não nos ensina como ganhar. É um absurdo quando você para e pensa nisso. Eles nos ensinam todo tipo de coisa, às vezes coisas inúteis, mas eles não nos ensinam como ganhar dinheiro, e o dinheiro é uma forma de troca negociável em todo mundo. O que você acha dos programas ou das programações que mais nos prendem? Talvez 2 ou 3 coisas que Estávamos falando estejamos anteriormente sobre programados. autoimagem, isso é programação. Uhum. E eu tenho uma bisnetinha, e o pai e a mãe dela são realmente fascinantes, e eu tenho observado como eles tratam a garotinha. É fascinante. O nome dela é Nora. Então eles dizem, obrigado, Nora. Nora, isso é muito bom. Eu acho que essa criança vai crescer com uma autoimagem fenomenal. Agora eles estudaram isso a vida toda, e agora eles têm um bebezinho e eu vejo os dois trabalhando com ela, e isso é fenomenal. Eu acho que a autoestima é um dos maiores problemas. Não é ensinado na escola, não é ensinado em muitos lares. Entende? Você está participando de qualquer uma das ligas esportivas, eles não ensinam muito sobre a mente subconsciente, as mentes subconscientes que controlam quão bem você joga. O que é que está no modo de repetição para você todas as manhãs para ajudar a programar sua mente, seu subconsciente ao seu favor? Tem alguma coisa que você diz, um mantra, uma meditação, uma prática de reprogramação de forma positiva? Tem um cartão de objetivo. Eu carrego um cartão de objetivo comigo o tempo todo. Eu toco nele. Quando você tem uma meta e você escreve essa meta, você pinta um quadro com palavras. Seu objetivo é uma imagem mental. E você pinta a imagem com palavras. Ao escrever, você o impregna em um grupo de células do seu cérebro. Quando eu carrego isso no bolso e eu toco, o fator sensorial é afetado, é uma mensagem de energia que voa por todo o meu corpo e ressoa com as células do meu cérebro e a imagem aparece na tela da minha mente. Esse é o ritual. Eu faço isso desde 1961. Uau! E o que é que está no seu cartão de objetivo antes de eu passar para a próxima Eu coisa? quero fazer $100 milhões em negócios. Uau! Não fazemos isso no momento. Estou fazendo aqui, mas fisicamente não cheguei lá. Esse é o objetivo de Sandy e é o meu objetivo e nós dois assinamos o cartão. Está escrito no presente. Todos os objetivos devem estar no presente. A única coisa em que você marca uma data é adivinhar a data. Você não sabe qual é a data. Então qual é a segunda próxima coisa que você faz para Eu ajudar a reprogramar escrevo sua mente 10 subconsciente coisas a seu pelas quais sou favor? grato pela manhã. Você lê? Eu escrevo, leio e escrevo. Sim. É. Ok. O que a gratidão faz por alguém que se sente preso, sobrecarregado, estressado, quando seus objetivos não acontecem rápido? Bem, a gratidão é uma pergunta interessante, a forma como você responde a pergunta. Em A Ciência de Ficar Rico, no capítulo 7, Wallace D. Wattles escreveu: